Olá, querido amigo, querida amiga. Mais uma vez estamos aqui, reforçados na parceria entre o professor Renan Tamay e o Gen Jurídico, para trabalhar alguns temas do novo Código de Processo Civil. Bem, hoje trataremos da sentença. Antes de averiguar alguns aspectos importantes a partir do novo texto do Código, resta recordar o relevo da sentença como ato decisório do juiz. E sabe-se que os atos processuais do juiz são variados. Dentre eles, temos os atos de despacho, decisão interlocutória e sentenças. E no caso aqui, estamos falando, portanto, das sentenças que têm como qualidade, em regra, decidir questões de mérito, muito embora em algumas situações vejamos que isso possa não acontecer. Sentenças, como tradicionalmente já conhecemos, são terminativas e definitivas a partir da análise ou não análise e decisão do mérito. Pois bem, já vamos então de imediato, rapidamente, falar dos principais aspectos da sentença a partir do novo Código e então considerar algumas situações bastante importantes. Comecemos pela sentença terminativa, que no novo Código está tracejada no artigo 485, que determina que o juiz, nessas situações do 485, não resolverá o mérito, portanto, não analisará as questões de mérito de pano de fundo. Exemplos que nós podemos dar, o exemplo do inciso 1º, que é um exemplo bastante conhecido, o indeferimento da petição inicial, caso, por exemplo, haja uma situação de inépcia, e isso pode acontecer. Bem como, a título de exemplo, também outras situações que são bastante reconhecidas, a situação do inciso 4º, quando se verificar a ausência de pressupostos processuais, bem como, a título de exemplo também, do inciso 6º, quando verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual, que são condições da ação. Bem como, no inciso 7º, por exemplo, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência. Situação na qual se envia para o juízo arbitral efetivamente o processo e o juiz não deveria ou não deve proferir decisão que analise e conheça o mérito prioristicamente. E nessas situações, então, teríamos uma sentença extintiva com essa natureza. Esses são alguns dos exemplos que o artigo 485 trabalha como situações em que o juiz não resolverá o mérito. Pois bem, de outro lado, ainda nessa mesma estrutura, há uma importante constatação que é o fenômeno do juízo de retratação. Este é um importante mecanismo que foi trabalhado recentemente, inclusive, em uma belíssima tese de doutorado do professor Daniel William Granado, e o juízo de retratação faz uma importante função, ainda mais em relação às sentenças, que se dará, por exemplo, a partir da estrutura da interposição da apelação. Veja que o parágrafo 7º assim nos informa. Interposta a apelação, em qualquer dos casos de que tratem os incisos deste artigo, que situações do 485 que nós já falamos, algumas a título de exemplo, o juiz terá 5 dias para se retratar, para retratar-se. Então esse é o momento em que o juiz pode corrigir o equívoco sentencial realizado a partir de uma das situações que estão alocadas aí no artigo 485. Percebendo o seu equívoco, ele pode, neste prazo de 5 dias, então, exercer o juízo de retratação, desde que interposta a apelação para tanto. Pois bem, outro elemento importante ainda também é uma possibilidade que o Código abre a partir do artigo 486, que na verdade é a situação que permite ao autor, caso haja uma extinção do processo sem resolução do mérito, em uma das situações do 485, permitir ao autor que ele novamente proponha a ação e busque o pronunciamento judicial. Não é à toa, e essa é a razão que o dispositivo afirma que o pronunciamento judicial que não resolve o mérito, situações dessas que estamos acabando de falar, não obsta que a parte proponha, por exemplo, uma nova ação. Então é aqui garantindo-se a ideia de inafastabilidade da jurisdição, ainda que não se tenha uma decisão de mérito e uma decisão que seja, nesse caso, uma sentença potencialmente definitiva. Pois bem, passando de lado agora para as sentenças definitivas. São aquelas que exigem do juiz, portanto, uma análise e uma resolução de mérito.
Diz o artigo 487, que pontua essas situações. Haverá resolução de mérito quando o juiz, várias situações, efetivamente se manifestar. De que forma, por exemplo, inciso 1º, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou ainda na reconvenção. Nessas situações, há análise de mérito, para responder sim ou não ao pedido do autor, por exemplo. Então, aqui nós estamos a efetivamente falar de análise do pedido e de análise de mérito efetiva. Também se dará a mesma situação nos casos do inciso 2º do próprio dispositivo, em que o juiz decidir de ofício ao requerimento sobre a ocorrência da decadência ou da prescrição. Isso é bastante importante porque, de certa forma, ao afirmar haver a ocorrência de decadência ou de prescrição, se está a analisar, sim, o mérito da causa. Por fim, em situações em que o juiz venha a homologar, por exemplo, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, uma situação de transação, uma situação de renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Nessas situações, o juiz também estará resolvendo o mérito. Importante situação. Bom, complementando isso ainda, antes de irmos para os elementos da sentença, e já nos encaminharmos para a parte final da nossa conversa de hoje, é importante recordar que, retiradas as hipóteses do parágrafo 1º do artigo 332, que trata da improcedência liminar do pedido, que reconhece a prescrição e decadência, porque uma das situações é essa, eu posso julgar de forma liminar, se assim se pode dizer, ou in limine, eu posso julgar improcedente liminarmente um pedido, desde já, imediatamente, por reconhecer a prescrição e a decadência. Isso pode acontecer lá, em um juízo de improcedência in limine. Todavia, isso pode acontecer nessa estrutura da sentença, considerando-a como uma sentença definitiva. E ressalvadas essas hipóteses que nós acabamos de falar, a prescrição e a decadência elas não serão reconhecidas sem que seja dada às partes a oportunidade de se manifestar ou de manifestar-se. E aqui cumpre-se a determinação do artigo 10º do novo Código de Processo Civil, que exige isso. Questões que o juiz possa, inclusive, conhecer de ofício, ele precisa dar às partes vista para que se faça valer aqui o contraditório pleno e efetivo e não haja a já conhecida decisão surpresa. Essa é outra situação bastante importante que está no próprio artigo 487 em seu parágrafo único. Muito bem, rapidamente comentar alguns elementos da sentença e chegar no ponto central da conversa de hoje. Quais são, portanto, os elementos da sentença que permanecem sendo os mesmos desde sempre, pelo menos como elementos formais da sentença? O relatório, assim como diz o artigo 489, parágrafo 1º, o relatório, a fundamentação, os fundamentos, portanto, e o dispositivo. Isso não muda, permanece a mesma estrutura, e é importante que assim o seja, porque são elementos que estão efetivamente ligados àquilo que responde à pretensão. Exemplo, uma petição inicial tem o dos fatos, e isso também é relatado no relatório da sentença. Na petição inicial eu tenho dos fundamentos jurídicos, e na sentença eu tenho dos fundamentos que o juiz utiliza para decidir sobre a procedência, improcedência ou parcial procedência de pedidos. E na petição inicial eu tenho pedidos, que na verdade correspondem a essa estrutura do dispositivo da sentença, respondendo aquilo que se pede, mediata ou imediatamente. Bom, agora então nasce uma situação que precisamos conversar com um pouquinho mais devagar, sendo breve ainda assim, que é o dever de fundamentação. O novo Código cria, a partir do parágrafo 1º do artigo 489, uma estrutura do que não é fundamentar. Então ele mostra o que é fundamentar a partir da negativa. Se isto aqui não é fundamentar, portanto, eu tenho a noção de que fundamentar é contrariamente àquilo que não está dito aqui. E nós vamos ver exatamente esse movimento de negativa do que não é fundamentar, muito importante, porque esse dever de fundamentação ele está no artigo 93, inciso 9 da Constituição, bem como no artigo 11 do novo Código. E ele é uma determinação objetiva, no sentido de que as decisões judiciais elas devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Pois bem, vamos lá então para entender o parágrafo 1º do 489.
que nos diz o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, primeira situação bastante importante, se limitar, inciso primeiro, se limitar à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo. Não posso simplesmente indicar, repetir ou parafrasear texto de norma para supostamente fundamentar. Preciso fazer o quê? Explicar no caso concreto a questão decidida e fazer esse juízo de subsunção, aproximando a estrutura da norma, a estrutura do direito objetivo do caso concreto e apresentando, portanto, as razões da fundamentação. E é por essa razão que o inciso primeiro se coloca desta forma. Segundo inciso. O inciso segundo trabalha, então, a possibilidade de empregar conceitos jurídicos indeterminados. Não se considera fundamentação para este dispositivo empregar estes conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Então, eu preciso fazer novamente um juízo de observação do caso concreto para então utilizar-me, se for o caso, de conceitos jurídicos indeterminados, como a dignidade da pessoa humana, bastante importante. Né? Terceiro inciso, invocar motivos que se prestem a justificar qualquer outra decisão, mas que não resolva efetivamente aquilo que se pretende, no caso específico. Quarto inciso, muito importante, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. E aqui temos um problema, porque há jurisprudência defensiva, no sentido de que os juízes e os tribunais não são obrigados a observar e enfrentar todas as questões que são debatidas, deduzidas ou envolvidas no processo. Esta é uma tendência jurisprudencial que agora terá que ser lida, pelo menos, ou observada, a partir dos argumentos também trazidos aqui no inciso 4º, já que não se considera enfrentados os argumentos deduzidos no processo, e isso, efetivamente, não é fundamentar, caso não se enfrentem os argumentos que são deduzidos no processo. E, diga-se, capazes de infirmar uma conclusão adotada pelo julgador, de influenciar essa conclusão do próprio julgador. Isso é algo que a STJ com certeza vai ter que trabalhar, dizer sobre, pois é um problema que está posto a partir do novo Código e da jurisprudência já fixada anteriormente. Inciso 5º, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula. Não basta que eu utilize na decisão somente a referência de um precedente. Eu preciso identificar este precedente, referir, aplicá-lo ao caso e identificar os seus fundamentos determinantes, para então, em sendo o caso, aplicá-lo à situação do caso concreto e fundamentar. Se não for dessa forma, efetivamente eu não tenho dever de fundamentação adimplido nessas situações. Bem como, a contrário senso, o inciso 6º, se eu deixar de seguir o enunciado de súmula ou jurisprudência ou precedente invocado pela parte, se não fizesse a distinção. Então, o autor indica um precedente em seu favor e eu, na minha fundamentação, quero afastá-lo? Posso? Até posso, desde que faça este juízo de análise no caso concreto. E aí será possível pensar-se nisso. Assim nós temos a estruturação do dever de fundamentação. Para encerrar, último aspecto é o princípio da congruência, muito importante e já trabalhado há tempos na doutrina e no próprio texto do Código anterior, que está disposta estruturalmente ali a partir do artigo 492 e seu parágrafo. E diz o seguinte, este artigo 492, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Ponto 2. Bem como condenar a parte em quantidade superior ou, terceiro ponto, em objeto diverso do que lhe foi demandado. E aqui vale o princípio da congruência. Os limites objetivos da demanda são fixados na petição inicial, por exemplo, pelo autor, bem como em relação ao réu na contestação. A sentença deve ser uma resposta efetiva àquilo que se pretende, àquilo que as partes pretendem, sob pena de efetivamente haver aqui uma violação ao princípio da congruência, o que geraria, em situações pontuais, uma possível nulidade arguível em face de uma sentença extra petita, ultra petita e outras possíveis situações em até de sentenças
citrapetitas, também conhecidas como infrapetitas por outros. Basicamente essa é a estrutura, o princípio da congruência, que também deve ser observado. Deixo aqui um abraço do professor Renan Tamay, que possamos nos preparar para este novo código e possamos estar afiados. Um abraço e até logo.